Oi, gente, tudo bem com vocês? Irei aqui começar mais uma aula do nosso canal Papo com Matemática e o tema da nossa aula de hoje é medidas de comprimento. Vamos lá iniciar nossos estudos. Então, gente, falando aqui para vocês sobre medidas de comprimento, o comprimento nada mais é do que uma distância entre dois pontos. Então, imagina que eu tenho aqui um ponto A e aqui o ponto B, a distância aqui em linha reta entre esses dois pontos seria o comprimento. Então, já que a gente está falando de medidas de comprimento, eu vou perguntar para vocês aqui o que é medir. A gente no dia a dia faz diversos tipos de medições. Então, imagina que eu vou pegar aqui uma fita métrica e vou medir a minha altura. Se a gente for fazer isso, a gente vai comparar os valores que tem na fita métrica com a minha altura. Então, medir nada mais é do que comparar. Então, imagina também que eu vou medir aqui o comprimento da minha TV usando palmos. Então, quando eu conto lá a quantidade de palmos que cabe lá no comprimento da minha TV, eu estou comparando o comprimento dela com o meu palmo, tá? Com o tamanho do meu palmo. Então, se medir é comparar, nas relações de comércio, nas relações do dia a dia, nas relações econômicas, a gente faz muita comparação, ou seja, a gente faz muitas medidas. Imagine que uma pessoa quer vender um terreno e hoje, com as ideias que nós temos, a gente pode medir esse comprimento e a largura desse terreno em metros. Em metros, podemos usar também quilômetros, dependendo lá da área que a gente tem. Mas isso nem sempre foi assim. Há muito tempo eram utilizadas partes do corpo como medida. E essas partes do corpo como medida que vocês estão vendo aí, a polegada, o pé e a jarda, ela trazia muitos problemas, porque isso aqui não era medida padrão. Então, diferentes regiões tinham diferentes sistemas de medidas. E isso trazia alguns empecilhos nas relações de comércio, tá? Aí o que é que acontece, pessoal? Vocês observam aqui que uma polegada é 2,54 centímetros, que um pé é 30,48 e que uma jarda é 91,44. Agora, é claro que isso aí são valores aproximados, porque isso vai depender aí do tamanho da pessoa em relação à polegada, ao pé e à jarda. Então, foi na França, por volta de 1790, que instituiu-se aí o sistema métrico decimal, esse sistema unificado de medidas. E foi somente no século XIX que o Brasil ele foi adepto desse sistema métrico. Então, falando especificamente de medidas de comprimento, hoje nós temos o quilômetro, o centímetro, o milímetro e a unidade padrão que é o metro. Então, vamos falar um pouco mais sobre essas medidas. Então, veja, gente, essas medidas de comprimento, elas foram instituídas na França, tá? E outros países depois eles foram adébitos, inclusive o Brasil, né? Que a gente faz parte aqui, a gente utiliza as medidas de comprimento, o sistema métrico decimal, para medir as diversas coisas do dia a dia. Então, as medidas de comprimento que nós temos são essas daí: o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, quando a gente vai medir aqui alguma coisa no nosso dia a dia, a menor unidade de medida que a gente tem é o milímetro e a maior que seria o quilômetro, tá? E a unidade de medida de comprimento é considerada aqui o metro. Então, metro, ela é a unidade de comprimento. É lógico, pessoal, que quando a gente está fazendo aqui a medição de uma coisa muito pequena, por exemplo, aqui, medindo alguma coisa dentro de uma célula, a gente não vai medir agora mais em milímetros, a gente pode medir em micrômetros, por exemplo, que é uma medida menor do que o milímetro. Tá? Então vejamos, se o metro ele é a unidade de medida, vamos considerar que essa unidade aqui sendo 1, né? Sendo 1. Então o que é que vai acontecer? Se eu olhar para o decâmetro ele é 10 vezes o metro. Tá? Ele é 10 vezes o metro. Já o hectômetro, ele é 100 vezes a unidade, ou seja, 100 vezes o metro. E o quilômetro, ele é 1000 vezes o metro. Então, se a gente for observar aqui,
no quilômetro, essa letra K aqui equivale a 1000. Então, isso quer dizer que nós temos aqui 1000 metros. E a gente vai utilizar isso daqui a pouco. Então, o que é que está acontecendo? Vê só, se do lado esquerdo a gente tem as medidas que são maiores do que o metro, aqui do lado direito da minha tabela, nós temos as medidas que são menores do que o metro. Então, por exemplo, aqui, um decímetro é a 10ª parte do metro, já um centímetro é a 100ª parte do metro, e o milímetro é a 1000ª parte do metro. Então, imagina que você pegou aqui o metro, dividiu em 1000 partes iguais. Cada partezinha dessa é 1 milímetro. Agora, se você pegar um metro, dividir em 100 partes iguais, cada partezinha dessa é 1 centímetro, tá? Aí, o que é que está acontecendo, gente? Vê só, essas medidas aqui que estão à esquerda do metro, as medidas aqui que são maiores do que o metro, a gente chama elas aqui de medidas que são múltiplas do metro, tá? Então, aqui nós temos, ó, as medidas que são aqui números que representam múltiplos do metro, tá? Múltiplos do metro. E, da mesma forma, a gente tem as medidas menores à direita do metro. Logo, nós temos aqui os submúltiplos do metro, tá? Do metro. Então, a gente pode fazer aqui conversão entre qualquer unidade de medida. Observe que se a gente anda aqui para a direita, eu estou trabalhando aqui de uma medida menor para uma maior. Veja, por exemplo, o metro aqui para decâmetro. Como o decâmetro aqui vale 10 metros, a gente tem que cada casa aqui equivale a multiplicar aqui o seu valor por 10. Então, vejamos aqui um exemplo. Trabalhando diretamente aqui com metro e quilômetro, a gente sabe aqui, desses valores que eu coloquei na tabela, que 1 quilômetro, ele é igual a 1000 metros, tá? Então, dentro de 1 quilômetro, a gente tem um total de 1000 metros. Então, se isso está acontecendo, fazendo aqui um pequeno resumo para vocês, o que é que a gente vai ter aqui? Se eu estou com uma medida em quilômetros e quero passar aqui para metros, basta eu multiplicá-la por 1000. E se for o contrário, eu estou com a medida em metros e quero passar para quilômetros, basta a gente dividir por 1000. Quando eu falo multiplicar por 1000 ou dividir por 1000, isso é equivalente a dizer que basta a gente pegar a vírgula e andar 3 casas para a direita ou 3 casas para a esquerda, tá, gente? Então, isso é quando eu estou falando aqui de metro e quilômetro, porque essas medidas elas estão bem utilizadas no dia a dia e também na hora de resolver algumas questões, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, vejamos, outras duas medidas também que a gente trabalha bastante em relação à conversão é o metro e o centímetro. A gente já observa que quando eu estou em metro e quero chegar num centímetro, tá? Quero chegar aqui no centímetro, basta a gente pegar aqui e fazer o seguinte. Então, eu tenho aqui, ó, que 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? 100 centímetros. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Fazendo aqui um pequeno resumo para vocês, colocando aqui metro e centímetros. Se eu quero passar a minha medida de metro para centímetro, basta eu multiplicá-la por 100. E se eu quiser passar aqui de centímetro para metro, basta eu dividir por 100. E a gente olhando aqui para a vírgula, né, no número decimal qualquer, multiplicar por 100 ou dividir por 100 equivale a pegar a vírgula e andar 2 casas para a direita ou para a esquerda, respectivamente. Tá, gente? Então, a gente fez aqui a conversão de metro para quilômetro, quilômetro para metro, de metro para centímetro e centímetro para metro. Mas essa conversão a gente pode fazer entre quaisquer unidades de medidas. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá continuar nossa aula com algumas questões importantes. Então, aqui, gente, estou trazendo para vocês aqui uma primeira questão que irei resolver. E ela diz o seguinte: o triatlon é um esporte composto por 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida. Na cidade das Flores será realizado um triatlon em que os participantes terão que nadar 750 metros,
seguido de 20 km de ciclismo e, por último, 5.000 metros de corrida. Um atleta que consegue completar as 3 etapas dessa competição percorreu. Então vejamos o que é que a gente tem. Nas alternativas, todas elas estão com as medidas em quilômetros. E se vocês observarem, algumas das medidas que ele nos deu no enunciado estão em metros. Então o que eu vou fazer é pegar as medidas que estão em metros e transformar para quilômetros. Observem, inicialmente o que ele faz aqui, ó, é uma natação com um percurso de 750 metros. Então deixa eu colocar aqui para vocês, na natação, ele percorre um total de 750 metros. E nós acabamos de ver aqui no nosso resumo que trabalhando aqui com quilômetro e metros, e quando a gente quer converter uma medida de metro para quilômetros, a gente só é dividir lá o valor que a gente tem por 1.000. E se for o contrário, a gente multiplica por 1.000, tá? Então o que a gente vai utilizar aqui é essa conversão aqui, de metro para quilômetro, ou seja, dividir o valor que a gente tem por 1.000. Então, fazendo aqui essas contas, eu vou ficar com 750 dividido por 1.000. Então, eu vou logo simplificar aqui um zero desse e vamos ter 75 dividido por 100, que é 0,75 quilômetros. Então, já achei aqui o comprimento, né? A distância percorrida na natação. Agora a gente vai olhar aqui o ciclismo. No ciclismo, a gente tem que o valor é de 20 quilômetros. Então, esse valor ele já está em quilômetros, então eu vou deixar ele aqui que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, 20 quilômetros. E por último, a gente tem aqui a corrida, que são 5.000 metros. Então, observa, na corrida, nós temos 5.000 metros, que eu vou transformar aqui, converter para quilômetros. Então, vai ficar 5.000 dividido por 1.000. Fazendo aqui as contas, isso vai dar exatamente 5 quilômetros. Agora, pessoal, para a gente saber aí o percurso total nas 3 etapas, basta a gente somar todas essas medidas. E a gente não vai ter problema nenhum para somar, porque todas agora estão em quilômetros. Então aqui a gente tem 0,75. Observa, 0,75. É importante destacar que quando eu vou somar aqui, eu tenho que pôr vírgula abaixo de vírgula. Então, 20, vou colocar 00 aqui, e 5 quilômetros, 5,00. Somando, a gente vai ter aqui 5, 7, 5 e 2. Então, nós vamos ter aqui 25,75 quilômetros como percurso total percorrido por esse atleta. Logo, a nossa resposta aqui é a alternativa B. Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos lá agora para uma segunda, tá? Aqui, pessoal, estou trazendo mais uma questão para vocês. E essa questão diz o seguinte: uma agência de entregas só aceita encomendas em caixas se a soma das medidas das 3 dimensões for no máximo 2 metros. Indique a única caixa abaixo que não será aceita para remessa por essa agência. Então vejamos, ele quer saber aqui a única caixa que não será aceita, E ele diz que para ser aceita, as dimensões aqui tem que somar no máximo 2 metros. No máximo 2 metros. Isso quer dizer que se passar de 2 metros, não será aceita. Então vejamos, pessoal. Para ela não ser aceita, colocando aqui para vocês, a soma das medidas tem que ser maior que 2 metros. A gente já sabe aqui que 2 metros é igual a 200 centímetros, pois em 1 metro nós temos 100 centímetros, tá? Então vejamos, a gente vai olhar aqui, analisar cada alternativa e ver aquela caixa que não será aceita, ou seja, a soma das medidas maior do que 200. Então vejamos aqui na letra A, no caso aqui 200 centímetros. Analisando aqui essa letra A, a gente está vendo que se a gente somar aqui 70 com 50 com mais 50, isso vai dar aqui um total de 170 centímetros. Logo, uma caixa com essas dimensões, ela será aceita.
pois a soma das medidas não passou de 200 centímetros, ou seja, 2 metros. Vamos analisar agora essa letra B. Somando aqui 80 mais 60 aqui, mais 40, a gente vai ter um total aqui de 180 centímetros. Ou seja, mais uma vez, teremos uma caixa que será aceita, pois a soma das suas dimensões não passa de 200 centímetros. Aqui, olhando agora aqui para a letra C, se a gente somar 80 com 70 com 60, colocar aqui para vocês, 80 mais 70 mais 60, isso aqui vai dar 210 centímetros. Ou seja, a caixa que tem essas dimensões aqui, ela não será aceita, porque a condição para ser aceita é ser no máximo 200 centímetros, que é 2 metros. Portanto, a alternativa correta aqui para a gente já é a letra C, tá, gente? Então, vamos analisar aqui as outras letras, já que estamos resolvendo aqui o nosso exercício, tá? Então, veja, aqui na letra D, se a gente for somar aqui essas dimensões, a gente vai ter 170 centímetros. Então, também será aceita. E na última, a gente vai ter aqui que 1 metro é 100 centímetros. Então, a gente vai ter 100 mais 50 mais 40. Ou seja, vamos ter aqui 190 centímetros. Portanto, a alternativa correta, como nós já vimos, é a letra C. Aqui, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula e estou propondo aqui 3 exercícios para a gente tentar fazer, tá? E praticar os conhecimentos que vimos aqui, que praticamos na aula de hoje. Então, bons estudos a todos e até a próxima.